Shalom Alechem, Shabbat Shalom. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Passagem muito conhecida da Escritura. Também temos, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O Eterno nos dá mandamentos para a nossa santificação. A obediência aos mandamentos reflete frutos produzidos por um salvo na pessoa de Yeshua, o leão da tribo de Judá. Com muita alegria, santificando o dia e honrando ao Eterno nosso Deus, uma vez mais estamos juntos, agradecidos, para o estudo da Palavra de Deus. Esta semana, Parashá Beshalach, quando ele deixou ir. Descreve a abertura do Mar Vermelho, a canção que os israelitas entoaram no deserto, as águas amargas que se tornam doces, a fome e o murmúrio dos filhos de Israel pelo pão. A porção também descreve e reconta a história da vitória de nosso povo sobre Amaleque, os descendentes de Esaú. Uma passagem muito conhecida dentro da Brit Hadashah e expressa por Yeshua, nosso Mashiach, está no livro de Mateus, capítulo 6, e nos diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa passagem é muito interessante, porque não somente os gentios, as nações, carregam preocupações quanto às vestimentas ou quanto ao alimento. No entanto, diz a palavra, os gentios têm tais preocupações, nos dando a entender que não concerne aos filhos de Israel preocupações deste gênero, porque quando se busca primeiramente o reino de Deus, sendo esta uma premissa, uma missão, um objetivo dos filhos de Jacó, quando se busca a justiça, todas as coisas, as quais trazem preocupações aos gentios, são de forma natural, aliás, por providência de Deus, o Criador, o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos são acrescentadas. E o que isso tem em relação à Parashá desta semana, Beshalach? O livro de Êxodo, capítulo 17, nos diz o seguinte: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e a nós, aos nossos filhos e a nosso gado? Moisés temeu ser apedrejado pelo povo. Curiosamente, no capítulo 14 do mesmo livro de Êxodo, nos diz o verso 10 a 12. Aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos
E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram: Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Já dentro do mesmo capítulo 14, versos 30 e 31, nós temos o seguinte: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo, nos diz a palavra, ameaçado pelos exércitos, pelas carruagens, pelos armamentos, pelos soldados do faraó, temeu, correu até Moisés, dizendo: no Egito havia sepulturas, poderíamos ter ficado no Egito. Mas, vendo a providência e o milagre de Deus com a abertura do mar de juncos, com a abertura do mar vermelho e passando por meio do mar em segurança, quando os egípcios foram ali afogados, nos diz neste capítulo que o povo temeu e creu em Deus e em seu servo Moisés. No entanto, apenas 3 dias após, encaminhada no deserto, partindo do deserto de Sim, pelas suas jornadas, acampando em Refidim, não havia água para beber. 3 dias apenas, e o povo murmurou, pedindo por água. A providência de Deus se fez notar. Moisés jogou um ramo de árvore na água e as águas se tornaram doces. Não bastasse isso, algum tempo depois, o povo reclama de fome. E Deus novamente providencia o que saciaria a fome do povo com o envio das codornizes. Está no capítulo 16. Não muito tempo depois disso, o povo volta a reclamar novamente de água, é o que está nesse capítulo 17. Então nós temos no capítulo 15, o povo reclamando da falta de água e de sede 3 dias depois de jornada. O povo na sequência reclama de fome, alguns dias ainda em jornada. Na sequência, novamente, o povo reclama de sede, quando Moisés teme pela sua vida. E o Eterno novamente mostra a Moisés o seu poder. E que ele cuida, que o Eterno carrega não somente empatia, mas honra com o compromisso assumido diante de Abraão, de Isaque, em quem foi chamado e é chamada a descendência. Honra também as suas palavras a Jacó e aos seus descendentes, os filhos de Israel, agora juntos de Moisés. Logo depois deste evento, nós temos a narrativa da batalha contra Amaleque. O interessante dentro deste contexto narrado é que o povo não apresentou pânico. O povo esperou as determinações de Moisés. Josué enfileirou o exército e os braços de Moisés erguidos traziam vitória ao povo de Israel diante de Amaleque. Mas o que fez com que aquele povo não apresentasse pânico? Aquela seria a primeira batalha após a redenção do Egito.
a liberdade depois de tantos anos de escravidão. Ao ver o Mar Vermelho aberto, o povo temeu, acreditou em Moisés e no Deus de Moisés. Na sequência, reclamaram de água. Depois, reclamaram de comida. Na sequência, novamente, reclamaram de água. E depois disso, vindo a batalha contra Amaleque, eles não demonstram nenhum temor. Qual a diferença entre estes eventos e o que nos ensina essa porção? Diz a palavra: todas as coisas vos serão acrescentadas. O livro de Salmos diz: confia no Senhor, entrega a Ele o seu caminho e o mais Ele fará. A pergunta é: você verdadeiramente acredita? Eu acredito. Quando se fala de mar aberto, e que o povo creu, trouxe à memória do povo de Israel, trouxe à sua memória o fator guerra. E novamente contra Amaleque eles enfrentariam essa situação. E lembraram que Deus tomou providência abrindo o mar, por isso não temeram contra Amaleque. O tema era guerra e guerra. Mas quando se fala de abrigo, quando se fala de sede, quando se fala de alimento, quando se fala de saúde, quando se fala de emoção, são esses conceitos todos os mesmos? Não. Isso mostra, então, que a Arena da Fé apresenta sites diferentes em suas perspectivas. E qual a relação entre todos estes conceitos? Dúvidas e confiança. A palavra nos diz em Êxodo 17, verso 7, será que Deus está perto de nós? Será que Deus se ausentou de nós? No hebraico, muito interessante é que a palavra em Êxodo 17, verso 7, Deus está entre nós, bikirbeino, contém 3 letras, das quais lemos a palavra karov. E karov no hebraico significa proximidade. Karov no hebraico significa estar perto no tempo e no espaço. Significa a sensação de estar próximo tanto fisicamente quanto metaforicamente. Significa a sensação de estar conectado. E o povo pergunta, estaria Deus próximo de nós? A realidade dos fatos é que Deus está sempre presente na vida dos seus servos, daqueles libertos por Moisés e de todos os descendentes de Isaque. Isso nos mostra a necessidade de criarmos uma relação com Deus que se traduza em intensidade, além de confiança e empatia. Porque Deus não nos desampara. E nos fala o livro de Devarim ou Deuteronômio, que por todo o tempo de caminhada, as vestimentas dos filhos de Israel e as suas sandálias não se envelheceram. Portanto, o mesmo Deus que fez cruzar o povo pelo Mar Vermelho seria o Deus que proveria água, as codornizes, as vitórias sobre Amaleque, as vitórias na necessidade de proteção, as vitórias na necessidade de abrigo, de alimento, de água, as vitórias na guerra, as vitórias nas emoções. Este foi o Deus que libertou o povo de Israel, desde o sangue colocado na verga das portas e o cordeiro imolado em 14 de Nissan. Confie no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sempre, e amplie a sua relação, porque Deus sempre está perto daqueles que o amam. Shalom Aleichem, Leritraot, até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.